Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Michael Santos, eu sou docente pela Federal do Oeste do Pará e o assunto de hoje são as pós-graduações em Engenharia de Minas no Brasil. Tá? Vim aqui apresentar um ranking, mas não só isso, mostrar como são muito poucas os programas de pós-graduação em Engenharia de Minas no Brasil e alguns deles são inclusive integrados com outros cursos, né, do mesmo grupo de áreas de engenharias que a gente vai ver no vídeo de hoje. E vamos começar, né? Aqui a gente tem um quadro para ter uma ideia da, da distribuição dos cursos chamados Engenharia 2. O grupo Engenharia 2 são os cursos de engenharia de Minas que estão mais voltados para o desenvolvimento estratégico industrial do Brasil. Aí, dentre eles, a gente tem aí o curso de Engenharia de Minas, Metalurgia, Materiais, Química, Engenharia Nuclear e Engenharia Têxtil. Tá? Esses são os pontos chaves de desenvolvimento industrial do Brasil. Eles foram agrupados pela CAPES como Grupo de Engenharias 2. Tá? Muita gente acha que a Engenharia de Minas ela é associada às ciências da Terra, né? Ciências exatas da Terra, como geologia, geofísica, entre outras. Na verdade, não. Na verdade, a Engenharia de Minas ela está aqui, ó. Engenharia 2, tudo bem? Tá, e aqui o mapa do Brasil mostra onde estão todos os cursos de engenharia de Minas? Não, todos os cursos que eu apresentei aqui embaixo nessa seta. Tá? Todos os cursos de engenharia 2. A gente vê, como já era de se esperar, uma concentração grande, principalmente em Minas Gerais, tanto pela parte mineral e metalúrgica. A gente vê a presença do Nordeste também com algo mais voltado para engenharia têxtil, tá? Engenharia química também. No Norte, a gente tem, em termos de pós-graduação, que é o assunto de hoje, né? Pós-graduação mais concentrada no Pará, na região Norte, e é basicamente engenharia química, tá? Então, a engenharia de Minas e metalúrgica também, ela fica mais centrada em Minas Gerais, o Sudeste como um todo, e um pouco no sul também. Tá? Então a gente tem aí onde existem mais programas de pós-graduação, esse mapa diz. Mais programas de pós-graduação, esses PPGs, que a gente reduz, né? A gente chama assim a forma condensada. A gente tem aqui, vocês podem ver lá no cantinho embaixo, 94 cursos de pós-graduação. A gente vai ver que a minoria é de engenharia de Minas, tá? E aí a gente está falando da avaliação quadrienal 2017 e 2020. Ah, professor, mas você não podia trazer de 2023? Então, o que acontece? A avaliação ela foi 2017 e 2020. Para a próxima avaliação, a gente vai ter que esperar até 2024. Tá? E o resultado deve sair ao final de 2024 ou só mesmo em 2025. Mas o que acontece? Quando termina a avaliação, que foi 2020, a gente tem também uma possibilidade de contestação. Se o programa de pós-graduação acha que teve foi prejudicado por algum tipo de avaliação ou não foi considerado algum ponto chave que deveria ter sido avaliado, tem o direito de contestar. Poucos cursos fizeram isso, de engenharia de Minas, tá? A gente vai ver aqui, mas se eu não me engano foram dois só, e os resultados eles foram reavaliados em 2021 e os resultados finais saíram só em 2022, tá? Final de 2022. Então, no começo do ano de 2023 foi publicado o resultado final dessa avaliação quadrienal. Nesse sentido, não vai ter mais alteração no sentido de pontuação, de ranking, tá? Que a gente vai ver. Bom, agora que vocês já sabem quais são os cursos de Engenharia 2, a gente vê aqui que mais de 50% desses cursos, na verdade, da Engenharia 2, das áreas estratégicas industriais do Brasil, elas são só engenharia química, né? 52,1% são de engenharia química, programa de pós-graduação com engenharia química, tá? E aí materiais e metalúrgica nesse gráfico feito pelo próprio avaliação quadrienal, por mim eu colocava separado por curso, mas a maioria dos cursos de pós-graduação que são de materiais também são de metalurgia e vice-versa, tá? Geralmente eles acontecem juntos. A mineração geral, às vezes também estão junto com esses dois, mas nem sempre, tá? E aí engenharia metalúrgica somada com engenharia de materiais, a gente tem 34% do que? Daqueles 94 programas de pós-graduação que eu falei para vocês. Existem algumas sobreposições, tá? Entre os cursos, por exemplo, tem o curso de pós-graduação no Rio Grande do Sul, é Minas, Materiais e Metalurgia. E ainda
pega um pouco de ambiental também. Então, aí existe uma sobreposição. Quando acontece isso, o gráfico, esse gráfico aí de pizza, vai considerar o custo que tiver menos em quantidade. Então, vai contar como engenharia de Minas para o gráfico, tá? Dos 94 ppgs. E mais ainda acontece com engenharia têxtil, que é só 2,2% dos cursos desses 94 programas de pós-graduação em engenharia 2, 6,4% em engenharia nuclear, tá? Que aí já fica mais para Rio de Janeiro, pessoal de Angra, né? Tem também Minas Gerais, mas é mais Rio de Janeiro. E a gente vai ver aqui, ele é o chamado Relatório da Avaliação 2017-2020, Quadrienal 2021 e pós-recurso 2022, tudo bem? Então, como é feita essa avaliação? Como é que eu vou ranquear? Como que o grupo que é de professores que são responsáveis por fazer essa avaliação verificam, tá? Existe uma, como eu posso dizer, uma predeterminação da CAPES, sugestões, na verdade, do que pode ser avaliado, do que deve ser avaliado, e aí vai do grupo decidir se vai ou não contar os pontos. A gente tem aqui, por exemplo, a CAPES coloca que os cursos podem avaliar se quiserem produção artística. Como a gente está falando da área industrial, produção artística não foi considerada interessante, tá? Então, eu particularmente concordo, né? A gente vê, por exemplo, eu vi que em alguns concursos, eu fiz 2 concursos para professores na minha vida, engenheiro de Minas. E nos 2 concursos eu observei que, por exemplo, produção artística valia. Então o cara é engenheiro de Minas, mas se ele tiver uma produção, uma composição de música registrada, patenteada e tudo certinho, ele ganha ponto para concorrer para professor? Bom, eu discordo. Então, assim como os avaliadores desse quadrinho 2017-2020 engenharia de engenharia 2 em geral, que eles fazem avaliação do grupo inteiro, considerou produção artística não necessária para essa avaliação. Eu estou 100% de acordo com esse caso. Ah, uma coisa que eu achei assim diferente, eu discordo nesse ponto de vista dos avaliadores. Eles disseram que a quantidade de livros publicados não interessava, tá? Então, eles não contam aqui para essa pontuação, para a criação desse ranking. E a gente tem eventos científicos. A organização de eventos científicos também não contam, o que eu discordo também, mas enfim, eles são os avaliadores e eles decidiram que esses 3 pontos que a CAPES sugere como a forma de avaliação eles desconsideram, tá? E a gente tem aqui que os valores dos cursos de pós-graduação eles vão variar no ranking de 1 a 7, 1 a 7 estrelas. Tá? A gente tem lá no curso, se vocês assistiram o vídeo que eu fiz sobre o curso de os cursos de engenharia de Minas no Brasil, o ranking deles, a gente vê que curso de graduação ele vai variar de 1 estrela a 5. 5 é a nota máxima do MEC-NEP. E aqui no de pós-graduação, que é a CAPES que avalia, ela vai dar estrelas de 1 a 7, com base em alguns critérios. Eu trouxe aqui os que eu considerei mais importantes. Então a gente tem aí na lista, olhando lá nos dot points, produção técnico-tecnológico, tá? E a gente tem números, por exemplo, de dissertações de mestrado ou teses de doutorado. Qualis periódico, o que é qualis periódico? Eles consideram para a engenharia 2 as publicações A1, A2, A3 e A4. E B1, B2, B3 e B4. É isso. Se for um C, já não conta para essa pontuação aqui. Tá? Número de teses, número de dissertações, esses periódicos qualis, que ele considera A e B de 1 a 4, infraestrutura de laboratórios e biblioteca, eles não contam infraestrutura de sala de aula, eu acho que isso é básico, né, para ter um curso de pós-graduação, não conta para avaliação, como conta, por exemplo, no curso de graduação, tá? A qualificação dos docentes contam, se o docente tem experiência, se tem pós-doc, se tem experiência em pós-doc nacional, internacional, tudo isso conta ponto, tá? Número de mestres e doutores que atuaram, tempo X, número X de anos, tanto no Brasil quanto no exterior, total de publicação científica de cada um desses PPGs, desses 94 PPGs, atuação do programa do contexto local, regional, nacional e internacional,
número de patente, tá? Então esses são os principais critérios que eles consideraram para avaliar esse ranking, essa pontuação dos cursos, dos 94 PPGs. A partir de agora, a gente vai começar a fechar mais essa ideia para a engenharia de Minas. Tudo bem? Se a gente for falar de doutorado, dá para contar nas mãos, né? 3, 4, 5, dá para contar numa mão os cursos de doutorado que existem em engenharia de Minas, engenharia mineral ou tecnologia mineral. No fim das contas, por exemplo, em concursos públicos e outras coisas, é considerado como a mesma coisa, tá? Engenharia de Minas, tecnologia mineral e engenharia mineral. Só uma questão de nome. Bom, para quem assistiu o meu vídeo de ranking dos cursos de graduação em engenharia de Minas, a gente viu lá que todos os cursos de graduação em engenharia de Minas são chamados de engenharia de Minas, com exceção da Unifespa, que se chama engenharia de Minas e ambiental. Mas é só uma questão de nome, influencia um pouco na grade curricular disponível, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui, com a diferenciação de nome. Doutorado em engenharia de Minas, doutorado em tecnologia mineral ou doutorado em engenharia mineral, tecnologia mineral, engenharia mineral e engenharia de Minas, tá? Então a gente tem as três regiões do Brasil, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sem nenhum curso de doutorado nessa área, tá? E a gente tem uma no Sul, que fica em Porto Alegre, pela URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Uma em São Paulo, que fica em São Paulo, capital, é ofertada pela USP. E a gente tem 3 ofertadas por Minas Gerais, mostrando mais uma vez a parte histórica, né, da engenharia de Minas no Brasil, que sempre foi até então Minas Gerais, centrado em Minas Gerais. Então a gente tem aí a UFOP de Ouro Preto, aqui está Belo Horizonte, viu, gente? Desconsiderem aqui, tá? Enfim, OP, Ouro Preto, tá? A gente tem a UFOP em Ouro Preto e a UFMG e o CDTN, Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear, tá? E na capital mineira também. Esse centro, ele existe, na verdade, dentro da UFMG. Então é a UFMG e o CDTN que funciona dentro da UFMG. Ah, mas se é de desenvolvimento tecnológico nuclear, não é o PPG de engenharia nuclear? É também, tá? Então, nesse PPG, ele é mineral, tecnologia mineral e nuclear. Então, eu acredito que os trabalhos que voltados para o mineral sejam mais voltados àqueles elementos, àqueles minérios radioativos, como urânio, entre outros, tá? Então, a gente tem aí 3 cursos de doutorado que podem ser feitos. 2 em Belo Horizonte, capital de Minas, um em Ouro Preto, também Minas Gerais. Aí pode ser feito um em São Paulo, tá? Completando aí 4 cursos no Sudeste brasileiro, de doutorado em Engenharia de Minas, e um na URGS, Federal do Rio Grande do Sul. Quando se fala em mestrado, a gente tem uma repetição do que eu já disse antes, dessas 5. Fica aí a correção de novo para Ouro Preto, que eu não sei porque tá Belo Horizonte, eu não passei despercebido na hora de escrever. Opa! Então, no mestrado, quando eu falo mestrado e doutorado, eu estou falando de stricto sensu. Então, o vídeo de hoje é só para avaliar stricto sensu. As especializações, não, elas não entram aqui no vídeo de hoje, tudo bem? Tá? Então, as pós-graduações, stricto sensu, que é mestrado e doutorado, a gente tem uma repetição, exatamente o mesmo PPG, Programa de Pós-Graduação, ele oferta tanto mestrado quanto doutorado para esses aqui, tá? Que são esses 5, CDTN, o FMG, o FOP, URGS e USP. E aí a gente tem 3 mestrados chamados de mestrados profissionais, onde eles ofertam o curso de mestrado, mas não ofertam doutorado. A gente tem o Cefet Araxá, a UFMG de Belo Horizonte, de novo, também, tá? Eles são separados por quê? Porque tem a UFMG, curso de, se eu não me engano, o nome certo desses 3 aqui é Tecnologia Mineral, e ele é ofertado mestrado acadêmico e doutorado, e é ofertado à parte esse que está lá embaixo, o FMG mestrado profissional, tudo bem? E aí a gente tem nesse mesmo sentido o mestrado profissional na Unipampa, em Caçapava do Sul, interior gaúcho.
Então, se você está planejando fazer um mestrado hoje, acabou de formar ou já formou e decidiu fazer um mestrado na área, ou é de um curso similar e decidiu passar para tecnologia mineral no mestrado, você com certeza vai estudar em uma dessas 7, 8 instituições. 8 programas, né? Na verdade. Instituições mesmo a gente só tem 7. Que a FMG ela se repete aí tanto para o mestrado acadêmico quanto para o profissional. Tem muita gente também que fica com dúvida dessa questão do acadêmico pro profissional. Antigamente existia uma divisão bem clara entre eles, tá? Hoje o que é aceito no mestrado acadêmico também é aceito no profissional e vice-versa. O profissional ele tem aquela vertente mais voltada para o desenvolvimento e aplicação direta no mercado, tá? Mas não quer dizer que o mesmo não possa ser feito no mestrado acadêmico, tá? Então fica eles meio que se sobrepõem, um título pelo outro, um não é maior que o outro. Eles são hoje considerados pela CAPES como iguais, tá? Nível mestre, ponto. Então, se você está escolhendo um desses cursos, a gente ou mestrado ou doutorado, você vai acabar estudando em um desses lugares, tá? Fica aí a observação que a URGS, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e o Cefet em Araxá, Minas Gerais, eles têm um sistema que a gente pode chamar de modular, e o que acontece? As disciplinas elas ficam concentradas até cumprir aquela carga horária mínima. Por exemplo, tem uma disciplina de 45 horas, de 50 horas, de 60 e tantas horas. Então ela é dada de forma integral, de segunda a sexta, às vezes até sábado, e em 1 ou 2 semanas, e aí conclui o período, a gente vê toda a disciplina e depois fica para entregar no final do semestre, por exemplo, trabalhos ou até realizar provas, mas geralmente os trabalhos ficam para o final, tá? Entrega de projetos de engenharia mineral, tá? Então, a URGS e o Cefet, eles geralmente ofertam dessa forma. Os demais, até onde eu sei, são cursos extensivos, que a gente chama. Normais, digamos assim, que a gente está acostumado, né? Aula de segunda a sexta, 1 ou 2 horários, dependendo da instituição, com várias aulas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Tudo bem? Então a gente tem aqui o ranking. Começando de fato agora o ranking, a gente tem com 3 estrelas. Então nenhum curso de engenharia de Minas tem menos do que 3 estrelas. Curso de engenharia de Minas, eu quero dizer pós-graduação em engenharia de Minas, nenhum tem menos que 3 estrelas. Quais são os que têm 3 estrelas? O Cefet de Araxá, a Unipampa e a FMG, quando a gente fala de mestrado profissional. Então os mestrados profissionais no Brasil, todos hoje são nível 3 no ranking da CAPES, que varia de 1 a 7. Tá? Então são justamente esses 3 que eu apresentei por último, que são os mestrados profissionais. A gente tem aqui com a nota 4 a Universidade Federal de Ouro Preto, que já foi nota 7 acho que ainda nessa última década, e hoje é nota 4 no ranking de 1 a 7 da CAPES. A gente tem aqui a nota 5 tanto para a USP, a Universidade de São Paulo, quanto para o CDTN, Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear, que funciona, que opera, né, dentro do campus da UFMG, aquele que fica na Pampulha, tá? E ambos são nota 5, o programa de pós-graduação em Engenharia de Minas são nota 5, os dois, tanto da USP quanto do CDTN. A gente tem nota 6, tanto o mestrado quanto o doutorado acadêmico, tá? Da UFMG, nota 6. E aí, por último, o único curso hoje de pós-graduação, que é a nota máxima da CAPES, nota 7, é a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, tá? Que é onde eu faço hoje meu doutorado. Hoje eu tô aqui no Canadá, mas eu estou fazendo doutorado sanduíche pela URGS, tá? Ela que me possibilitou fazer esse sanduíche aqui hoje. E é o curso de nota máxima, é o programa de pós-graduação nota máxima no Brasil na área de engenharia de Minas. Tá? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que foi um método, uma forma que deu certo. Inclusive hoje a Araxá também faz nesse mesmo formato. Eu acho que tem tudo para dar certo também, dá muito certo. É isso, pessoal, hoje
que eu tinha para mostrar para vocês do ranking, das notas dos cursos de pós-graduação, tá? De Engenharia de Minas no Brasil 2023. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode deixar nos comentários. Se gostaram desse vídeo, deixe o joinha e se inscreva no canal. Obrigado pela atenção.